solucionar aqui duas questões que podem cair para vocês, né, nos circuitos. Ou seja, se cair, vocês certamente vão acertar, né? Isso é bom, isso é bom. São questões dos circuitos, questões pontuadas, né? Então vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos. Eu já comecei aqui a gravação. Essa gravação vai ficar disponível, tá? Mas é claro que vocês que estão participando aqui ao vivo vão receber em tempo oportuno a pontuação extra, tá? Então vamos lá. Já está aparecendo aí para vocês na tela, né? O slide. Tá passando aí o slide para vocês? Sinaliza pelo microfone aí alguém para mim. Tá passando? Assim. Assim, Tá, tá maravilha. passando. Obrigado. Então vamos lá. Então tá tudo certo aqui com o Teams. Bom, a gente vai falar sobre planejamento de níveis organizacionais nas empresas, né? É um assunto que atende todos vocês que são alunos de diversos cursos de graduação da Unileia, especificamente os cursos na área de gestão e tecnologia da informação, né? E aí, para a gente falar de planejamento, vem a pergunta, né? Quando a gente fala de planejamento, o que vem na sua cabeça sobre planejamento, né? O que seria planejamento para você? Se você parar para fazer uma reflexão, provavelmente cada um aqui de vocês vão falar alguma coisa diferente, porém trazendo o mesmo sentido. Se você procurar o que estudiosos da administração falam sobre planejamento, vocês vão encontrar a mesma situação, vão falar coisas um pouco diferentes, mas vão levar para o mesmo caminho, tá? Para falar inicialmente de planejamento, eu trouxe uma definição do nosso livro didático, na página 67, um recorte que eu fiz para a gente começar essa reflexão, tá? Diz assim o texto, que está lá no nosso livro didático. O administrador gestor, ele toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Dessa forma, a configuração de um setor da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. Então, o planejamento, nesse sentido, ele é a primeira das funções administrativas e, na visão de Sobral e Pes, é constituído basicamente por três atividades: definição dos objetivos a serem alcançados pela empresa, estabelecimento das estratégias e ações que permitam atingi-los e elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa, tá? Então, para Sobral e Pes, que são dois autores, o planejamento ele é basicamente constituído por essas três atividades: definição dos objetivos, estabelecimento das estratégias, tá? E ações que permitam atingi-los, e elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades na empresa. Olha só que interessante essas três atividades, né? Primeiro, ele fala sobre a definição de objetivos a serem alcançados. É bem interessante a gente refletir sobre isso, porque todas as empresas, elas têm objetivos. Todas as empresas possuem metas a serem alcançadas. É muito comum a gente ver essa palavra meta ou objetivo dentro do setor privado, ou seja, a composição das empresas que objetivam o lucro. Mas empresas também que são públicas, instituições públicas, também têm os seus objetivos, né? Podem ser, obviamente, objetivos diferentes da grande maioria das empresas do setor privado, mas todas as empresas têm objetivos. E é interessante falar de objetivo ou meta, porque são elementos da administração ou gestão que favorecem para que haja uma mobilização, uma busca para que aqueles objetivos, aquelas metas, de fato sejam alcançados pelas empresas, pelas instituições, tá?
Quando a gente fala também do estabelecimento de estratégias, é importante porque planejar é você pensar em estratégias para alcançar, mas não só pensar, a gente precisa agir. É quando sobre a OIPS fala especificamente também das ações que possam permitir a empresa, a instituição a alcançar esses objetivos. Então, pensar em estratégias é muito importante, mas agir também é muito importante. E a elaboração dos planos, isso também está muito vinculado ao planejamento em si, né? Planos que promovam a integração e coordenação das atividades da empresa, da instituição. Então, basicamente, são esses três elementos. E aqui é só uma reflexão inicial, tá, pessoal? É, é o que eu falei, você pode encontrar, e vai encontrar, se você pesquisar, autores que vão trazer reflexões um pouquinho diferentes, mas todos eles vão levar para o mesmo sentido, tá? Bom, quando a gente fala de planejamento, a gente também pode refletir sobre elementos que ocorrem quando esse planejamento ele é feito, tá? A gente tem o primeiro, que é a direção e foco, tá? Todo planejamento precisa ter alguém liderando. E ele tem por característica trazer foco naquilo que está querendo alcançar. Se eu falo de planejamento para minha empresa, é óbvio que esse planejamento é para eu alcançar alguma coisa, para a empresa alcançar alguma coisa. E o interessante disso que a gente está falando, dessa reflexão, é que você pode observar que muitas coisas que a gente reflete sobre o mundo corporativo, né, do ponto de vista da administração, da gestão, se aplica à nossa vida pessoal, né? Por exemplo, a gente está falando aqui agora sobre planejar, que planejar tem a característica, tem a tendência de trazer foco, por exemplo. Não é assim na nossa vida pessoal? Quando você quer alcançar alguma coisa e você para planejar aquilo, não há uma tendência de você ter mais foco e empregar uma energia maior naquilo que você quer. Por exemplo, vocês optaram por fazer um curso, uma graduação. E aqui eu repito, a gente tem alunos de diversas graduações. Eu não vou nem falar os nomes das graduações para não correr o risco de esquecer alguma e alguém fica chateado comigo. Ah, professor, esqueceu de falar a minha. Mas aqui a gente tem graduações diversas, né? Você optou por uma dessas graduações. Quando você optou, você pensou em fazer, de repente você pesquisou qual faculdade, você refletiu por que essa graduação, esse curso que você está fazendo, ele é importante para a sua carreira. Então, essas reflexões na sua vida pessoal, que também tem a ver com a sua vida profissional, é claro, são reflexões que tem a ver com o seu planejamento. Só que aqui é um planejamento de carreira, está baseado na sua vida pessoal barra profissional. Então, não deixa de ser um planejamento, né? Quando eu disparei a primeira mensagem, outro exemplo, falando assim, ó, pessoal, a gente vai ter uma aula na terça-feira, dia 27 às 19 horas, horário de Brasília, vai valer ponto extra, né? Eu tenho certeza que você pensou assim, cara, eu não posso perder essa aula, porque vale ponto, né? É normal. E aí, depois que você pensou nisso, você com certeza pensou o seguinte, ó, cara, eu preciso estar conectado às 19 horas, né? Cara, eu tenho que me organizar para isso, né? Eu tenho aluno aqui que está no trabalho, eu tenho aluno que está chegando em casa, eu tenho aluno que chegou já há alguns minutos e já se ajeitou para poder ficar conectado, né? Então, cada um dentro do seu contexto, mas todos vocês tiveram uma coisa em comum, vocês planejaram o horário das 19 horas para estar conectado aqui comigo, né? Por mais que sejam coisas simples e por mais que esse planejamento tenha ficado apenas na tua mente,
né? Você não colocou no papel, eu vou fazer isso, isso e isso. Não. Mas só de você ter pensado, de você ter mentalizado, né, refletido, você estava planejando. Para quê? Para alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Estar na aula, participar da aula, absorver esse conteúdo, né? Mas para isso você ajustou algumas coisas da sua vida pessoal. Então, olha só que interessante como que a gente consegue pegar elementos do mundo corporativo, do ponto de vista da gestão, da administração, e fazer certos paralelos com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional também, né? Quando eu digo que o primeiro elemento que eu separei aqui para vocês que ocorre quando é feito um planejamento é a direção, no sentido de você ter um caminho para seguir, mas também foco, né? Então, assim, se eu tenho uma meta, se eu tenho um objetivo, eu preciso planejar. A partir do momento que eu começar a planejar isso, eu vou estar traçando um caminho para eu chegar naquele lugar, né? Alcançar aquele objetivo, né? E isso vai me trazer clareza, direção no que eu quero fazer, no que eu quero alcançar, no que eu quero conquistar, né? Vou dar um último exemplo aqui sobre esse primeiro elemento. A gente viu ontem um assunto que falou muito na internet, né? Ontem foi a convocação da seleção brasileira masculina de futebol, né? E assim, a maioria dos brasileiros gostam de futebol, de repente a maioria aqui de vocês também gostam, mas até aqueles que não acompanham devem ter ouvido falar sobre isso, né? Porque foi muito falado. Quem está acompanhando futebol sabe que a seleção brasileira está mal, né? Está mal, mal, mal demais, demais. Não está legal. Vai se classificar para a Copa, porque tem muitas vagas. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Se você olhar direitinho lá a tabela, você vai ver que dá para se classificar de uma certa tranquilidade, mas não está bem. Agora, com a vinda do Ancelotti, que é um técnico italiano, né, muito vitorioso, muito experiente, pelo menos na maioria dos brasileiros, pelo que eu observo, e também eu me incluo nisso, a gente fica um pouco mais animado. Existe essa tendência, né? E ontem foi feita a convocação, e já tem todo um planejamento, né? Quem acompanhou a entrevista coletiva, a apresentação, né, e a convocação, eu acompanhei boa parte. Eu gosto de acompanhar essas coisas. E aí pôde observar que o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol da CBF, ele falou antes da convocação do planejamento da seleção, né? São dois jogos, um fora e o outro no Brasil, mas a convocação foi ontem, já tem data para se apresentar, já tem CT para treinar, que vai ser o CT do Corinthians, já tem data de viagem, já tem voo fretado, já tem data de retorno, já tem horário de retorno para o Brasil, vai voltar, vai treinar de novo no CT do Corinthians para enfrentar a segunda seleção aqui no Brasil. Eu acho até que o jogo vai ser em São Paulo mesmo, né? Mas já tem tudo traçado. Isso é o quê? Planejamento, né? Claro que isso foi discutido anteriormente com o técnico, né? Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e aí começaram a se mobilizar, né? Então, assim, criaram um plano para esses dois jogos, porque normalmente jogos de eliminatória né, são, sei lá, uma semana, 10 dias, né? Que as seleções do mundo todo, né? Que disputam eliminatórias, elas são mobilizadas, mas para jogar dois jogos, né? Normalmente é assim, é um padrão FIFA. Tá, mas o que que a gente vai fazer antes, durante esses jogos, né? Eu já li hoje no jornal que o Ancelotti já tem 3 jogos para acompanhar essa semana, né? Botafogo, Flamengo e tem mais algum. Mas para quê? Para ver jogadores, né? Faz parte do planejamento dele, que o técnico de seleção é isso, tem que viajar e acompanhar os clubes. Isso tudo passa pelo planejamento. Note que para tudo tem planejamento, tá? E aí, quando eu tenho a direção e foco, eu tenho uma tendência de ter objetivos claros. Os objetivos claros, eles são muito importantes. E parece até
uma coisa óbvia, né? Ah, se eu tenho objetivo, esse objetivo tem que ter clareza. Mas nem sempre é assim que acontece. Tem muitas empresas que, por exemplo, estabelecem metas, estabelecem, né? A gente quer chegar aqui, a gente quer alcançar isso aqui, mas assim, não deixa tudo muito claro, né? O planejamento em si, ele é cheio de dificuldade para ser implementado, tem muitas dúvidas, né? Ter dúvidas é normal, mas ter excesso de dúvidas é muito ruim, né? E isso não traz clareza. Então, assim, tudo tem que ter os objetivos, quando eles são estabelecidos, eles têm que ser claros para a sua equipe, né? E aí eu estou falando do ponto de vista profissional, do ponto de vista corporativo, tá? Então, ter clareza, objetividade, ele é muito importante. E a outra coisa, a direção e o foco também traz alinhamento. Por quê? Se a equipe ela sabe, ela entendeu o planejamento e ela está vendo a direção, o rumo que tem que tomar, né? Há uma perspectiva, há uma tendência de que isso traga um alinhamento, tá? Uma equipe trabalhando de forma alinhada, né? Sintonizada. Isso não é fácil. Não é fácil da gente fazer isso acontecer, mas é óbvio que é totalmente possível. Vai depender da qualidade do gestor, né? Vai depender da clareza dos objetivos e alguns outros fatores para que, com o tempo, também não é uma coisa que aconteça rapidamente, mas que, com o tempo, seja possível trazer uma equipe totalmente alinhada, tá? Um outro ponto importante é que quando o planejamento é feito, tá? Normalmente ocorre o que a gente chama de eficiência operacional, tá? E aí é importante aqui a gente ressaltar o significado da palavra eficiência, né? Na verdade, eu vou até perguntar a vocês, quando você vê a palavra eficiência, né? É uma palavra muito utilizada, né? Você vê uma matéria jornalística na televisão, de vez em quando aparece lá, eficiência. Não só no meio dos negócios, né? No meio esportivo, eficiência, eficiência. Então, você sempre está vendo essa palavra. Mas tá, o que que significa, o que que vem na sua cabeça quando você vê a palavra eficiência? Podem escrever no chat, podem abrir o microfone para falar. Ó, já tem aqui, ó, Renato já comentou que é a pessoa que consegue cumprir o planejado. Tem a ver, né? Renan também comentou, fazer a coisa bem feita. Também tem a ver. Poder, capacidade de ser efetivo, efetividade, eficácia, é um combo, né? Mas tem a ver, Marcelo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem aluno ainda entrando, beleza. Mais alguém? Pode escrever no chat, pode abrir o microfone para falar. Vou aproveitar para beber uma água aqui rapidinho. Sem medo de ser feliz, tá, gente? Aqui não tem errado, todo mundo tá certo. Podem falar. Atingir os objetivos de forma clara e objetiva, legal, ser célere. Isso aí. O que que acontece? A palavra eficiência, ela vai ter também conceitos um pouco diferentes, né? Mas também trazendo para o mesmo caminho, destino, né? Eu gosto muito de uma definição, que eu sempre compartilho ela com os meus alunos, que diz assim: eficiência é ocorre quando você faz da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Então, eficiência ocorre quando você faz, ou você ou a equipe, né, da melhor maneira possível com o menor tempo possível, tá? Então, assim, eficiência, ela é sinônimo de melhoria. Se eu tenho um processo administrativo na minha empresa, né, no meu setor, e aí eu tenho lá toda a minha rotina administrativa. Se eu faço algo que melhora ele, e se melhora, há uma tendência de reduzir o tempo daquilo,
eu estou aplicando eficiência. Agora, se eu não melhoro, pelo contrário, passo a fazer coisas que pioram, eu não estou deixando ele, na verdade, eu estou deixando ele ineficaz, ou seja, sem eficiência. Um dos grandes objetivos da administração é a busca pela eficiência, né? A inteligência artificial, por exemplo, ela é uma ferramenta, digamos assim, né? Que dentro do mundo da gestão, do mundo corporativo, ela já traz eficiência. Por quê? Porque ela traz rapidez para muitos processos, né? E a coisa normalmente é bem feita. É claro que você precisa dominar a ferramenta e tal, mas para além de todas as discussões que nós temos sobre a inteligência artificial e as suas implicações, uma característica muito forte dela, dentro do mundo corporativo, é trazer eficiência, melhoria de processos, né? Assim como o computador trouxe. É porque hoje todo mundo tem computador, né? Ou quase todos. Todas as empresas têm computador, então é algo que faz parte do nosso dia a dia. Mas houve uma época que o mundo não tinha computador, gente. Tudo era muito manual. Você ia um posto de saúde, era tudo manual. Hoje não, é tudo sistematizado. Basta você mencionar o seu número do o cartão do SUS, né? Ou o seu CPF, já encontra você lá, né? Então, assim, trouxe melhoria ou não trouxe? Trouxe. Trouxe rapidez, né? Encontra rápido o paciente. Então, isso é eficiência. Agora, quando a gente fala de eficiência, é importante a gente falar da prima dela, que é a eficácia, né? A eficácia, ela ocorre quando a empresa, ou você mesmo, tanto faz, alcança os objetivos. Alcançou os objetivos, foi eficaz. Não alcançou, não foi eficaz, tá? Por exemplo, qual é o objetivo de um time de futebol? Ganhar a partida, não é isso? Ele pode ganhar, ele pode perder ou ele pode empatar, mas o objetivo é ganhar, né? Se ganhar aquele jogo, foi eficaz. Se não ganhar, não foi eficaz. Por exemplo, o Flamengo jogou contra o Palmeiras no domingo. Se tiver algum palmeirense aqui, eu lamento, tá? Mas eu estou muito feliz. Flamengo ganhou do Palmeiras no domingo, né? Foi eficaz. Entrou na partida para ganhar. Ganhou. Foi eficaz, tá? Então, brincadeira essa parte, mas só para a gente poder absorver, né? Então, é isso. Eficiência, ela vai mexer muito durante, e ela é sinônimo de melhoria. Eu preciso sempre trazer melhoria, né? Preciso tentar fazer melhor, fazer com que a equipe execute melhor. A eficácia, ela é apenas o resultado. Alcançou o objetivo? Foi eficaz. Não alcançou, tá? Então, essa é a diferença e esse é basicamente o significado. Se eu faço o planejamento, tá? Normalmente ocorre esse elemento de eficiência operacional. Por quê? Ele vai contribuir com os recursos otimizados, lembrando que todas as empresas possuem recursos, né? Recursos humanos, ou seja, de pessoas, recurso financeiro, recurso material, né? E por aí vai, tecnológico, e aí vai depender também de cada contexto, né? Mas há uma tendência desses recursos serem otimizados, ou seja, melhor trabalhado com menos desperdício, né? Quando a empresa não faz um bom planejamento, a tendência é que haja muito desperdício. E desperdício, de uma forma geral, é perda de money, perda de dinheiro, perda de capital financeiro, tá? Então, você consegue ser mais eficiente, então você consegue trabalhar com menos, entregando qualidade. E os processos em si, eles são mais eficientes, ou seja, se eu planejo, faço um bom planejamento, vou revendo e vou acompanhando essa execução, a tendência é que todos os meus processos administrativos, por exemplo, sejam eficientes de fato.
né? Eu consigo fazer com que a equipe, sobre a minha gestão, execute bem, execute melhor. Isso é eficiência, tá? E, é claro, a antecipação de problemas. Se eu planejo, eu tenho a capacidade de me antecipar aos problemas. Sempre que vai acontecer isso? Obviamente que não, porque quando a gente fala de gestão, né, não tem uma receita de bolo. O que eu sempre falo para os meus alunos? Administrar, gerir, não tem receita de bolo para o sucesso. Se tivesse, todas as empresas teriam sucesso. E não é assim. Às vezes você encontra até empresas sólidas, empresas com excelentes gestores e não dão certo, tá? E você encontra também ao contrário. Você encontra pessoas que estão começando, esforçadas, têm um caminho enorme para aprender e conseguem fazer a coisa acontecer, tá? Eu conheço vários empreendedores, tá? E histórias assim ruins, histórias lindas, mas é isso. Não existe receita de bolo na administração, tá, gente? Na gestão. Não existe. Mas existe ciência, existem reflexões, e isso nos ajuda a acertar, ajuda as empresas a acertar, tá? Mas por que que não existe, não é uma regra? É, se você fizer isso, você vai alcançar esse resultado. Não existe essa regra. Por quê? Porque as empresas, elas têm dois ambientes. O que a gente chama de ambiente interno, onde o gestor tem o controle da sua equipe, né, dos seus funcionários, das políticas ali da empresa, mas também tem um ambiente externo, onde ele não tem controle. Então, às vezes, uma mudança na política, na economia, na legislação pode afetar negativamente essa empresa, ou até mesmo positivamente. Então, ambiente externo, o gestor, ele não tem controle, mas ele tem como tentar prever, tá? O ambiente interno, ele tem mais controle. Mas como são dois ambientes, isso faz com que a gestão para todas as empresas não sejam não tenham receita de bolo, tá? Mas reflexões, a ciência da administração, ela é importante para ajudar todos os profissionais. Então, nesse sentido, quando eu falo de planejamento, eu posso tentar me antecipar a problemas. Eu crio uma capacidade maior para me antecipar. Professor, se eu fizer um excelente planejamento, ainda assim eu corro risco de não conseguir me antecipar a algum problema? Sim, às vezes passou alguma coisa que você não percebeu, né? Sim. Mas quanto melhor for esse planejamento, mais chance você terá, e a equipe terá, de enxergar problemas futuros e se antecipar a eles, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente está falando de identificação de riscos, né? Todo negócio tem riscos, tá, gente? Todo. Todos. Não existe negócio sólido. Tem gente que acha, por exemplo, que a Coca-Cola, né, que é uma empresa mundialmente conhecida, ela está presente em todos os países, com exceção de alguns, né? Mas assim, alguns mesmo, bem poucos. Mas é uma empresa, assim, eu amo Coca-Cola, né? Não é fazer propaganda aqui da Coca-Cola, não. Eu gosto muito de Coca-Cola Zero. Eu acho Coca-Cola Zero melhor do que a comum. Tem gente que tem um gosto diferente do meu, tudo bem. Mas assim, eu já experimentei o refrigerante de cola de outras marcas. Cara, não é igual. Na boa, não é igual. Você pode até discordar de mim, de repente você tem, né? Um, um gosto exótico, sei lá. Mas, assim, se você, se você conversar com as pessoas, a maioria vai dizer exatamente o que eu digo. Cara, realmente, eu falo isso com meus alunos. E aí, vocês gostam de Coca-Cola? A maioria gosta, né? A maioria gosta. É, Coca-Cola é realmente um refrigerante muito bom. Mas, por melhor que a empresa ela esteja consolidada no mercado, né, de sucos, porque eles também produzem sucos e refrigerantes no mundo, tem risco de quebrar. Por exemplo, uma má gestão pode quebrar, né? Então, não existe empresa 100% sólida. Ela pode ter baixo risco de dar problema, né? Mas sempre haverá. Tá? Significa dizer que
identificar riscos no negócio da sua empresa, naquilo que você está fazendo, contribuindo, porque você é uma peça, né? Para fazer a sua empresa funcionar e alcançar os objetivos dela. Então, identificar esses riscos é muito importante. Claro que esse é um ponto que cabe mais ao gestor, tá? Mas é muito importante. Se eu planejo, eu crio essa capacidade também de identificar riscos. E também crio a capacidade de criar planos de contingência. Plano B. Tem aluno aqui que escreveu, né? O Luiz. Planejamento precisa ter um plano B? Precisa, Luiz. Se possível, até um plano C, né? Porque quando a gente monta o planejamento, a gente pensa assim, vem cá, e se isso aqui der errado? Ah, eu posso aplicar dessa forma. Pronto, você já criou um plano B para aquilo ali. Aí você continua planejando. E, isso aqui, se isso aqui der errado, se acontecer isso, e aí? Posso pensar nisso aqui. Entendeu? Mesmo assim, você pode ser pego de surpresa no meio do caminho. Só que aí, se isso acontecer, o gestor ele tem que ter a capacidade de rapidamente fazer o ajuste para que a execução do planejamento continue sem comprometer. Ainda pode acontecer assim, tá? Ainda pode, tá? Então, a gente consegue se antecipar aos problemas. Aqui eu vou mostrar para vocês uma matéria do Valor Econômico. Deixa eu abrir aqui, que fala sobre Fala um pouco sobre planejamento, né? Vou compartilhar com vocês. Eu achei interessante essa matéria, e aí eu vou compartilhar. Bom, vocês estão vendo aqui uma matéria do jornal Valor Econômico, tá? Essa matéria foi publicada ontem, ontem, foi atualizada hoje, é assinada por Adriana Matos, tá? Colunista do Valor Econômico, lá de São Paulo, essa colunista. Peraí, deixa eu voltar aqui. Diz assim: Electrolux desacelera no Brasil e vê risco de retração no setor. A empresa prevê que, após junho, os preços devem começar a se acomodar nos patamares mais altos ao consumidor. Olha só, ela prevê após junho. Junho é mês que vem. Ela está falando a partir de julho, após junho. Para ela prever, ela tem muita coisa montada, histórico, né? E planejamentos feitos, né? Obviamente. Uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, a sueca Electrolux, tem dificuldades para crescer no Brasil neste ano, com o desaquecimento das vendas, o aumento dos custos pela alta do dólar e pelo cenário de maior incerteza econômica. Já se projeta provável piora do desempenho do grupo na segunda metade do ano, ou seja, no segundo semestre, né? Há algumas medidas definidas, parte delas implementadas para acelerar a demanda por meio de lançamentos de produtos mais competitivos em termos de design e preço. 70 itens estão sendo lançados de janeiro a junho. São as linhas Premium, que estão conseguindo manter vendas mais elevadas que a média do portfólio. Para o segundo trimestre, e aí a gente está falando de fevereiro, março, abril, maio e junho, não vemos queda de demanda forte, mas algo mais parecido com 2024, que foi um bom ano. Só que teremos um segundo semestre com desaceleração, muito provavelmente. Ou seja, aqui é uma previsão. E talvez até algumas taxas negativas de crescimento de mercado de junho a dezembro, diz o CEO da Electrolux na América Latina, Leandro. No fim de abril, o presidente global da companhia, o francês Yannick Firling, foi questionado por um analista em teleconferência sobre o balanço do primeiro trimestre, a respeito do risco de venda virar para uma taxa negativa no resto do ano, especificamente no Brasil. Aí é que é uma análise mais geral, mas falando também sobre o Brasil. Sim, quero dizer, estamos com viés neutro para a região, mas isso não significa que estamos ganhando. Respondeu. Segundo ele, 2024 foi excepcional para a América Latina, pela onda de calor, olha só que interessante, sem precedente. Ou seja, a onda de calor que afetou muito o Brasil, inclusive, e, obviamente, os países da América Latina, contribuiu para o aumento das vendas da Electrolux.
Acontece, tá, gente? Quantos aparelhos de ar-condicionado não foram comercializados, né? O que sustentou a venda de ar-condicionado e refrigeradores, mas ele entende que não haverá um grande crescimento na América Latina no ano, e o câmbio ainda deve trazer estabilidade. Temos que reagir, completou ele ao citar a melhora de vendas de itens de alto valor no país. Ó, temos que reagir. O Brasil é mais da metade da receita nos países latinos, que atingiu 730 milhões de dólares de janeiro a março, com base no câmbio atual. A América Latina é 25% das vendas globais, centradas em itens como refrigeradores, micro-ondas, tá? Eu vou parar por aqui, eu não vou ler tudo, mas até aqui, para mim, já está bom para eu poder mostrar, fazer vocês refletirem o seguinte. A Electrolux, tá? Depois, quem quiser ler esse artigo, acessa lá o jornal Valor Econômico. Quem não for assinante, eu não sei se consegue ler uma matéria por dia, duas, aí tem que ver. Mas vale a pena dar uma lida. Você consegue observar o quê? Questões sobre previsibilidade. Previsibilidade não é adivinhar futuro, tá, gente? Não é. É, eu já tenho um histórico nesse mercado, ok? Algumas coisas estão acontecendo, inclusive no cenário global. Então, assim, minha perspectiva é de queda das vendas. Ok, é uma previsão, mas temos que agir, né? E aí criar mais produtos de linha premium, enfim. Aí são estratégias. As estratégias são baseadas em quê, gente? Planejamento. Os gestores, a alta cúpula dessa empresa faz uma análise do cenário, do possível cenário. Como essa previsão não é muito boa, a gente vai criar um planejamento aqui para tentar mudar esse cenário. Essa é a ideia. Olha como o planejamento ele é importante para todas as empresas, inclusive uma empresa como a Electrolux, que é uma empresa global. Ela opera, ela vende, ela comercializa em muitos países. E é uma empresa sueca. E é uma marca boa. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa marca, né? Produz fogão. A minha sogra, eu não queria nem falar da minha sogra aqui, mas a minha sogra, ela comprou um fogão da Electrolux recentemente, um fogão enorme de 5 bocas, sabe? Coisa mais linda. É uma empresa boa. No Brasil, ela tem uma história, ela tem uma imagem positiva, né? Ela concorre bem ali em cima, em diversas linhas de produto. Mas olha, identificamos aqui uma dificuldade que pode ocorrer, vamos tentar reverter isso, vamos agir. Essa é a ideia. Mas isso tudo é baseado no planejamento. Não tem como fugir disso, tá? Para finalizar, já caminhando para o final, deixa eu só projetar aqui para vocês. E aí, entendendo a importância do planejamento, nós chegamos aqui na reflexão final, que é sobre os níveis organizacionais. O que que acontece? Todas as empresas têm o que a gente chama de nível organizacional, né? E as empresas, na medida que vão crescendo, elas vão ganhando esse corpo, né? Elas vão se dividindo, elas se dividem basicamente nesses três níveis: o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, tá? O nível operacional é o que a gente chama de chão de fábrica, é onde os trabalhadores mais executam. Então, por exemplo, vendedores, atendentes, balconistas, recepcionistas, né? Estou citando só alguns exemplos, tá, gente? Na fábrica, as pessoas que estão lidando diretamente com as máquinas, com os robôs, né? Esse é o que a gente chama de nível operacional. Executa muito, muito e é liderado. E não manda em ninguém, apenas recebem ordens. E recebem ordens de quem? Do nível tático. Quem compõe o nível tático? Nível tático são os gestores, basicamente gerentes, tá?
Quando você vai numa empresa, numa loja, numa clínica, o gerente chegou, ele vai falar com você. Ele está no nível tático. A característica dele principal é mandar, né, no nível operacional. Ele tem voz de poder, né? Mas ele também recebe ordens do nível estratégico, tá? Ele recebe ordens do nível estratégico. O nível tático, como vocês podem ver, ele está no meio. No meio. Ele manda no operacional e é mandado pelo nível estratégico, tá? E o nível estratégico, basicamente, os donos, né? Os sócios da empresa, até o Renato aqui colocou, o CEO, né? As pessoas que pensam a empresa como um todo, fazem um planejamento geral da empresa, né? São poucas pessoas que estão nessa alta cúpula, são pouquíssimas. Tem empresa que é só um, dois, é a alta diretoria mesmo, né? É quem manda muito, 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 muito mesmo, que pensa a empresa como um todo do ponto de vista estratégico. Essa é a classificação dos níveis organizacionais. Agora, olha que interessante. O planejamento, ele passa por todos esses níveis, gente. Todos esses níveis. Todos, tá? Nível operacional tem planejamento? Tem. Nível tático? Tem. Nível estratégico? Tem. Acontece que o nível estratégico vai planejar muito mais. O nível tático vai planejar também bastante. O nível operacional vai ser mais execução. Mas também rola ali um planejamento para boa execução, né? Mas o planejamento ele é importante para todos os níveis, tá? Todos os níveis organizacionais. Dito isso, a gente tem aqui a nossa primeira questão, e aí eu vou pedir para vocês responderem aí no chat para mim, tá? Vamos lá. Questão que pode cair aí no circuito para vocês, tá? Questão pontuada. Dentro da organização, o profissional pode ser um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor, dependendo do nível que ocupa na hierarquia da empresa. Em cada um dos níveis organizacionais, seu papel é diferente por lidar com decisões mais ou menos complexas. Contudo, essas funções, apesar de serem diferenciadas, estão interligadas. E essa sintonia é responsável pelo alcance dos objetivos de negócio da empresa. Os administradores podem ser classificados de acordo com o nível hierárquico de seus cargos na estrutura organizacional, assim categorizados, níveis estratégico, tático e operacional. No caso dos administradores de topo, grupos de executivos, como presidente, vice-presidente, membros do conselho, diretores, podemos afirmar que estão alocados no seguinte nível: letra A, operacional; B, decisório; C, estratégico; D, organizacional e tático. E aí, vamos lá. 10 segundos para vocês escreverem aí no chat. Vamos lá. Então, vamos responder aqui, tá? A maioria acertou a letra C. Estratégico. Por quê? A gente está falando aqui, ó, dos administradores de topo, né? Olha lá o topo, nível estratégico. Ele fala aqui, ó, grupo de executivos como presidente. Aí ele vai citando exemplos. O presidente, ele não estará no nível tático e nem no operacional. Só pode estar aqui em cima, né? Então, quando ele menciona o presidente, já está na cara que é o nível estratégico. Beleza? Vamos à próxima. Níveis de gestão bem definidos. Essa aqui é uma questão discursiva, tá, gente? Vamos lá. Níveis de gestão bem definidos e organizados são de extrema importância para o bom funcionamento de uma empresa. Os administradores, gestores, podem ocupar cargos em todos os níveis da organização. E o sucesso nos resultados globais é garantido pela coordenação e interação entre estes níveis, apesar de os profissionais possuírem funções diferenciadas. José Soares foi contratado pela empresa LTV, que produz condutores eletrônicos, há cerca de 8 anos, para um cargo de aprendiz na fábrica.
Com muito esforço, dedicação e estudo, acumulou várias promoções e atuou em várias áreas da empresa. Pelo comprometimento com o trabalho, construiu uma carreira sólida e diversificada. E hoje ocupa o cargo de supervisor de produção. Recentemente, o diretor operacional, em conjunto com outros executivos da LTV, decidiu promover José Soares a gerente de operações. Em relação ao novo cargo de José, identifique o nível organizacional onde ele está inserido na estrutura e suas respectivas responsabilidades. Então, desses 3 níveis aqui, qual nível José está? Para qual nível ele foi promovido? Vamos lá. 10 segundos aí para vocês responderem no chat. Pelo que eu estou vendo aqui vocês responderem, acho que todo mundo acertou. Nível tático, né? José, ele era operacional, foi para promovido o cargo de gerente, né, de operações, e gerência é nível tático, está no meio. Ele vai demandar, vai atribuir as execuções das tarefas, mas ele também vai ser liderado por alguém, tá? Então, essa é muito fácil também, nível tático, tá? Pessoal, eu estou encerrando já por aqui, porque a gente conseguiu falar. Vou dar, inclusive, uma outra aula daqui a pouco, né? Mas a gente conseguiu abordar fazer, na verdade, uma reflexão, né? Sobre o planejamento nas organizações, né? Uma reflexão importante que é útil para todos vocês, independente da área que vocês estão atuando ou estudando. E também trazer uma compreensão sobre os níveis organizacionais, tá? Isso também é muito importante, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação para que o nosso Teams possa